Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Terapeuta Floral do Sucesso. Prazer, eu sou Norberto Dalosto, sou terapeuta floral já há um bom tempo e atuo na área da saúde há mais de 10 anos. Nesse vídeo eu vou falar sobre para vocês qual é a diferença entre a terapia floral e outras terapias alternativas. Basicamente aquelas com que eu trabalho, que é a homeopatia, o biofal e uma outra que eu não trabalho, que são os fitoterápicos e os quânticos, tá? Mas eu peguei um apanhado geral para vocês entenderem quando indicar uma, quando considerar a outra, tá? E muitas vezes só a terapia floral não vai resolver. Você vai precisar da ajuda de outras terapias para conseguir limpar todo o corpo da pessoa, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, qual a diferença entre terapia floral e as outras terapias? Então, só repassando para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe nada de terapia floral, tá? Este vídeo é voltado para quem quer se especializar na área, quem quer conhecer mais sobre terapia floral. Mas qualquer pessoa é bem-vinda, então eu tenho que dar uma leve introdução do que é a terapia floral. A terapia floral é um método simples e natural de cura, tá? Que atua sobre o estado emocional das pessoas, ou seja, ela não vai atuar no físico das pessoas, a não ser que seja uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática, Norberto? É uma doença de fundo emocional, ou seja, a pessoa tem um sintoma físico, mas que a causa desse sintoma ela é mental. O mais comum de todos é palpitação, tremor no peito por excesso de ansiedade, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas se não, o floral ele só atua a nível emocional, mental, tá bom? Não esperem efeitos físicos. Eu vou explicar isso porque na sequência, tá? E atua através das flores. As flores delas são diluídas, tá? E é isso que eu tenho que explicar para vocês como é que funciona. Vocês vão entender isso nos próximos slides, tá? Então, as flores elas são diluídas através de dois métodos, tá? Então, o método solar, que é aplicado para flores que florescem na primavera e verão. Essas flores, elas têm que estar desabrochando, tá? Elas têm que estar no pico ali. Elas não podem estar antes de desabrochar, tá? Ou seja, elas têm que estar floridas já. Então, você pega uma tigela, tanto faz o tipo de tigela, se é de vidro, madeira, etc. Tá? Você coloca água pura, tá? Não pode ser, tem que ser água bem pura, tem que ser água de qualidade, não dá para ser qualquer água também, tá bom, gente? Água destilada, melhor ainda, tá? E você coloca as pétalas em cima, ou seja, você deixa ela bem forrada sem colocar pétalas uma em cima da outra. Tu forra toda a parte superior da água com pétalas e você vai deixar no sol de 2 a 3 horas até essas pétalas começarem a murchar. Ou seja, depende, né? Se você está lá no Nordeste, você vai deixar por menos tempo, vai demorar menos tempo para elas murcharem. Se você está aqui no Sul, você vai ter que deixar ela por mais tempo. Se está no verão, vai ser mais rápido. Se está no inverno, vai ser mais lento. Então, você deixa 2, 3 horas ali e depois você retira essas pétalas e coloca a água dentro de um frasco para acondicionar, tá? Você vai acondicionar só água, sem nada? Não. Você vai colocar um brand, que seria um conhaque. Classicamente é conhaque. Se as farmácias ainda fazem com conhaque, eu não sei, tá? Mas é álcool. E vai ser 50% a água colhida e 50% álcool, tá? O conhaque, tá bom? É nesse formato que se faz. E tem o método de fervura que é para demais flores, ou seja, aquelas que não florescem na primavera, no verão. Você vai pegar as flores, vai colocar dentro de uma panela, só que essas aqui tem que ser ou de inox, ou de vidro, ou de ágata. Não pode ser outro tipo, tá bom? Você vai colocar água de muita qualidade, e você vai deixar então fervendo essa panela por 30 minutos. Depois você desliga e você não vai passar ela direto para acondicionamento, tá? Você vai deixar ela esfriar. E aí sim, depois que esfriou, você coloca dentro de uma garrafa
e bota um blend com 50-50, com álcool, tá bom? Por que que eu falo sobre a diluição? Porque é fundamental entender esse processo para entender como é que isso aí vai se diferenciar das outras terapias, tá? Então, como atuam os florais? Ele é um processo energético. Dentro da categoria dos energéticos, ele é um eletromagnético, tá? Que é um tipo de energia. Existem outras, tá? Eu separei dessa forma, de uma forma didática, para que vocês possam compreender, tá? A energia, então, da planta reequilibra a energia do paciente. Ela vai onde precisa ir, ou se é no chakra, ou se é no mental, ou se é em algum órgão, e ela reequilibra, ou seja, a energia dela ajuda a nossa energia que está não estragada, mas está alterada, está baixa ou alguma adulterada também, e ela ajuda a harmonizar de volta ao que era para ser, ou seja, até para nos reconectar com o divino isso funciona. E ela muda o padrão vibratório, ou seja, da energia baixa, do pensamento ruim, ela nos ajuda a ir para a energia boa, com pensamento bom, mais conectado com o divino. Tá? Esse é o efeito das flores. Esse é o efeito da terapia floral. E, então, qual a diferença para os outros tratamentos? Vai depender do processo de diluição, a quantidade de diluição. Vai depender da via de equilíbrio, tá? E vai depender do tipo de efeito. Por quê, Norberto? Porque você tem que saber qual terapia indicar em que caso, e você vai ter que saber se a terapia floral é o melhor para o seu paciente ou se outras terapias são mais eficientes. Eu vou te mostrar o porquê, tá? Então, você vai ver aqui o alopático, que é a medicação comum, a tradicional, que é o comprimido, que é a farmácia, tá? Ela não tem nenhuma diluição. Tá? A maioria, claro, não tem nenhuma diluição. Às vezes tem a posologia ali, mas aquilo ali não é diluído. Ele é fabricado já nessa concentração. Então, a via ela vai ser bioquímica, ou seja, é um processo químico, normal, físico, tá? E o efeito vai ser, óbvio, físico. Não tem como ser outro. Tem alguns que têm efeito mental, mas tu não mexe na energia mental, tu não mexe no espiritual. Tu vai mexer a bioquímica do processo, que é sensação de estar mais feliz, sensação de estar mais embotado, esse tipo de sensação, tá? Ele vai mexer nisso. Tem os fitoterápicos, que a diluição é pouca, às vezes é só um maceramento, só triturar ali, e era isso, tá? Ela também vai ser uma via bioquímica, ou seja, é a química da planta que vai atuar na pessoa, tá? E às vezes é a mesma planta que a gente usa no floral, e às vezes é a mesma planta que a gente usa no homeopático. E observa que tem diferença, tá? Porque o efeito aqui, como não foi diluído, ele é físico, ele é processo bioquímico que vai te levar a ter mais, como é que eu vou te dizer, hormônios, vai mexer nas vias bioquímicas ali para mais imunidade, para mais isso, mais aquilo, tá? Vai te tirar um pouquinho da ansiedade, baixa teu batimento cardíaco, baixa tua respiração, melhora teu intestino, mas isso tudo é bioquímico. Não tem nada energético, eletromagnético, espiritual aqui, tá? Por isso o efeito dele vai ser físico. A indicação dele é para efeito físico, tá? Tu acaba tendo um efeito mental, emocional, por efeito secundário. Mais mental do que emocional, emocional quase nada, tá? Porque você mexe na bioquímica. Ou seja, a pessoa vai ter que usar pro resto da vida porque não chegou no cerne do problema, que ele não é bioquímico. Não é um processo bioquímico que tu vai lá tomar uma injeção de alguma coisa e tu melhorou do emocional. A gente sabe que não é assim que funciona, tá? Então, os floral, eu tenho uma diluição moderada, mas observe bem, é uma diluição fixa, tá? Por isso que vai ter diferença no resto. Ou seja, é um tipo de diluição que é naquela diluição ali e deu, tá? E é por via eletromagnética, que é um tipo de energia. Ou seja, ela vai organizar o mental da pessoa, o emocional da pessoa, tá? Ela chega nesse nível.
porque ela não mexe com bioquímico, ela mexe num outro patamar, tá? O homeopático, a diluição é variável. Ela pode ser desde mais concentrado que o floral. A gente pode só macerar quase a nível fitoterápico, um pouquinho mais que fitoterápico. A via é eletromagnética, tá? Nesse caso, vai ter também um componente uh, bioquímico, tá? E aí, ela vai ser efeito físico. Só que, se esse homeopático passar da 12CH, que, não sei se vocês lembram do colégio, que 12CH, na verdade, é o número de Avogadro. O que é esse número, Roberto? Significa que o que está presente ali não tem mais substância química. É só átomo, energia e por aí vai. Ou seja, passou da 12CH no homeopático, ele já não tem mais bioquímica, ele é só eletromagnético, tá? E aí a gente pode ir aumentando, tá? E por que se faz isso? Porque quanto mais diluído na homeopatia, e também poderia ser assim para os florais, tá? Mas os florais eles são fixos, maior o efeito mental. Ou seja, tu vai carregar mais energia na pessoa. Então, por isso que o homeopático ele é variável, a diluição e o efeito. Mas a via ela é eletromagnética. Tá? E os quânticos, então, é muita diluição, é outro nível. Não é nem nível eletromagnético, já passou para o nível quântico. A via ela já é energética. E o efeito ele vai ser variável. Quase só mental. Só que como o nosso corpo ele é quântico, tu acaba mexendo no físico junto. Ou seja, tu altera a energia daquele chakra, a energia daquele órgão. Nosso corpo ele é quântico, tá? Ele tem energia lá magnética também, mas a nível profundo, nós todos somos quânticos, tá? Tudo é quântico, porque tudo é composto de átomos. Então, é nesse nível que chega. Então, tu consegue mexer no físico também, tá? Por que eu coloquei a via aqui? Porque alopático e fitoterápico, como eles são vias bioquímicas, eles vão, às vezes, competir entre si. Ou seja, tem fitoterápicos que potencializam os alopáticos e tem fitoterápicos que cortam o efeito dos alopáticos. Ou seja, isso aí tem que ficar muito claro para vocês. Tá? Ou seja, tem que cuidar o que a pessoa está usando. Tá? Não vai interferir no floral. Praticamente, até interfere, mas é menos comum. Tá? Porque a via é outra. Agora, floral e homeopático, que são eletromagnéticos, eles vão competir entre si também. Pode ser que dê um estímulo, pode ser que dê um estímulo, mas na maioria das vezes, um corta o efeito no outro, assim como fitoterápico com um alopático, tá? Depende da interação aqui, não é uma via de regra, mas é muito comum. Então, se você optar por usar um floral, você não pode usar o homeopático. Se você optar por um homeopático, você não pode usar o floral. Você até consegue usar um fitoterápico ou um quântico, mas dentro dessas categorias é bom você não misturar a via de ação, tá? Porque frequentemente eles vão competir. E o quântico, então, é energético. Você pode misturar com floral, com homeopático, com alopático, com fitoterápico, com tudo. O floral dá para misturar com alopático, o floral dá para o homeopático dá para misturar com alopático também. É bem de boa. Então, você tem que se lembrar a via de ação deles, tá? Além da indicação, o que o teu paciente está precisando? É problema físico? É problema mental? É os dois? Ou é uma gama com tudo junto? Tá? E aí você vai ver qual que se encaixa melhor no quadro dele, tá? Então, resumindo, recapitulando, quanto maior a diluição, maior o efeito mental. Tratamentos de vista semelhantes frequentemente competem entre si. É bom você não misturar. E saiba qual tratamento indicar e quando indicar. Isso um bom terapeuta floral tem que saber, tá bom? Você pode fazer qualquer curso, pode ser o meu, pode ser de outro. Tô bem à vontade, tá bom, gente? Mas saiba e guarde esse vídeo aqui, principalmente essa tabela aqui, para que você saiba o que fazer quando chegar algum caso que foge do teu normal ou algum caso que você tenha que estar patinando. Porque às vezes você vai ter que lançar mão de outros tratamentos para resolver. Tá bom, gente? Então, foi um prazer dar essa aula aqui para vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, principalmente, se inscrever no canal e se cadastrar no site www.pluraldesucesso.com para que você receba as notificações para não perder as próximas aulas.
Nos vemos e gratidão por ter assistido até aqui. Um abração.